noite, muita paz para todos e para todas. Estamos de volta, nossa aula número 19 do livro Conflitos Existenciais. Estamos vendo hoje a continuidade dos nossos estudos, das nossas reflexões. Portanto, começando hoje um novo capítulo, que é o capítulo 9, que trata sobre a crueldade. E conforme a estrutura apresentada por Joana no livro que estamos estudando, nós temos a psicogênese da crueldade, o desenvolvimento da crueldade e a terapia proposta por ela, né, com base na psicologia espírita, para a crueldade. Então, hoje vamos ver a psicogênese da crueldade. É importante a gente lembrar, nos nossos encontros anteriores, que a teoria de Freud se baseia justamente naquela questão de que nós, em essência, não somos bons. E que toda bondade, toda virtude apresentada durante a existência do indivíduo tem por base justamente uma espécie de compensação, né, para essa maldade que existe em essência nas pessoas. Vimos também que, segundo a psicologia espírita, nós, enquanto espíritos imortais que somos, trazemos conosco, em essência, a presença da bondade. Então, é uma potência que está presente em toda criatura, aguardando o momento propício para desenvolver-se, para eclodir, né? E que a maldade é um acidente de percurso no caminho da evolução. E Joana vai começar esse capítulo tratando da psicogênese, da crueldade, afirmando que na raiz de toda crueldade existe um transtorno profundo da personalidade. E, com base nessa afirmativa, e conforme outras afirmativas vistas anteriormente, todo problema que nós trazemos conosco no que diz respeito aos transtornos da personalidade, aos transtornos mentais, tem a sua raiz no espírito, que é o ser imortal temporariamente ocupando um corpo físico, onde, de alguma forma, vai apresentar nesse corpo as deficiências que traz consigo na alma. Essa alienação, portanto, perversa, origina-se, normalmente, segundo a nobre mentora, em uma conduta criminosa adotada em vivência ou existência passada. Referindo-se aqui, logicamente, à questão de uma reencarnação anterior ou reencarnações anteriores, quando esse espírito, né, sentindo-se injustiçado por não entender as leis de equilíbrio que regem no universo, no nosso cosmos, tomou para si a adaga, né, da falsa justiça e desfossou-se de quem acreditou ser o responsável pela sua desdita. Lembrando ainda que vimos recentemente, na questão do ressentimento, que muitas vezes esse ressentimento surge da forma como as pessoas percebem as coisas que lhe acontecem. E quando ela traz consigo essa forma de encarar as experiências, os desafios existenciais, normalmente se torna uma pessoa ressentida, revoltada, podendo desembocar numa revolta absurda, podendo até mesmo chegar
no exercício dessa crueldade se ela não cuidar de erradicar a problemática que traz consigo. Por outro lado, além de afirmar que são espíritos que trazem, né, o cometimento de um crime que não foi desvelado, onde ele desencarna com essa memória e, em algum momento, pode despertar a sua consciência e desenvolver um processo de culpa. Mas, ainda assim, traz consigo as mazelas que armazenou na sua alma e que se expressa no seu corpo intermediário, o seu perispírito, que, por sua vez, vai se manifestar no corpo físico. Então, às vezes ocorre também desse crime que foi cometido e que não foi desvelado, pode ter ficado no agressor as marcas do sentimento perverso que, ora, acaba resumando na atual existência na manifestação da crueldade. É também provável que a justiça tenha até descoberto o crime cometido e a pessoa tenha sido levada à justiça para prestar contas à sociedade do crime cometido, e após o que ele foi cometida a pena compatível conforme os preceitos legais da época. No entanto, apesar do erro ter sido desvelado e a pessoa ter sido punida, vem a questão de como ela recebe isso. É por isso que, mesmo havendo a devida corrigenda imposta pela sociedade, pelas leis em vigor, na base tendo em vista o refazimento emocional, comportamental da pessoa que acabou se comprometendo dessa forma. No entanto, às vezes a pessoa não aceita a punição e acaba resvalando nos sombrios corredores da revolta, do ódio, do desejo de desforço e, consequentemente, na convivência com outras pessoas igualmente parecidas ou desditosas, introjeta esse veneno do ódio, mais infelicitando-se, né, do que propriamente logrando encontrar a paz que talvez esteja a buscar. Na nossa atualidade, segundo ela, encontram-se assinaladas na conduta as reações de mágoas, de ressentimento, de ódio, de vingança contra pessoas específicas e contra a humanidade de uma forma em geral, a quem a pessoa passa a odiar, a detestar e buscando fazer tudo ao seu alcance para desforçar-se. E convidado, consequentemente, esse espírito rebelde, revoltado para o renascimento, através das portas sagradas da reencarnação, vai imprimir nos tecidos sutis do cérebro as impressões grosseiras que lhe influenciam as conexões neurais, dando lugar, assim, a uma personalidade alienada, insensível e hedionda. As pesquisas hoje mostram essa realidade quando, através de exames delicados, sofisticados do cérebro, verificam que pessoas que tradicionalmente poderiam ser consideradas como pessoas más, né, trazem, por exemplo, uma amígdala reduzida, que é aquela amígdala responsável pelo conjunto, né, de equipamentos do seu aparelho emocional, ou do seu campo emocional, ou do seu cérebro emocional. Assim como os lobos frontais também são envolvidos
porque são partes do nosso cérebro responsáveis pelo nosso comportamento, né? Então, vejam vocês que, de uma certa forma, o espírito imprime na reencarnação determinadas deficiências no funcionamento do seu cérebro. E isso porque, quando essas áreas, né, estudadas pelas ciências, são danificadas ou são removidas cirurgicamente, a pessoa muda de comportamento. E é importante a gente considerar que, conforme nos ensina a doutrina espírita, existe a lei de causa e efeito. E quando a pessoa tem esse tipo de comportamento e mostra-se doente a este ponto, às vezes, né, tem as exceções a regras, mas normalmente renasce em um lar desagregado, em um lar desajustado, a fim de poder, inclusive, experimentar os próprios efeitos causados, né, a outras pessoas pelas suas ações um tanto odientas e revoltadas, padecendo assim a injunção de sofrimentos os mais diversificados e que às vezes são impostos pela mãe, que é também uma enferma, uma alcoólica, ou do pai desajustado, destituído de compaixão, e que normalmente acabam lhe aplicando punições severas, punições além da conta, quando não o expulsam do, do lar pela dificuldade de convivência e assim atirando o ser nas foragens da rua, infectas e sombrias de crueldade. A gente poderia então se perguntar, mas não seria injusto a criança ou o adolescente renascendo passar por isso? São as imposições da lei de causa e efeito, onde nós vamos atrair para nós aquela convivência com seres a quem machucamos, a quem ferimos, a quem traímos, né, para com quem fomos cruéis, com o objetivo de resgatar e de reeducar. Esse é o grande objetivo da grande lei. Tanto assim que, quando esse ser renasce num lar acolhedor e que lhe propõe novas ideias com relação ao amor, à compaixão, é lógico que o indivíduo tem maiores probabilidades de ser vitorioso. Mas veja, tudo está dentro de nós. E eu me lembro daquela ocorrência com Chico na infância, quando perdeu a sua mãe e precisou o pai distribuir os filhos em várias casas, e Chico foi conviver com uma determinada madrinha, no tempo que os padrinhos tinham aquela responsabilidade, né, de, na ausência dos pais, funcionar como tais. E no caso do Chico, na ausência da mãe, foi ter nessa madrinha uma compensação durante a sua existência e tal. Mas ocorre que a madrinha, a gente poderia dizer, era vítima, digamos assim, né, dessa crueldade que ela trazia consigo. Então, ela maltratava o Chico, forçava ele a lamber a ferida do seu filho para poder obter cura, espetava ele na altura do baixo ventre com um garfo, provocando uma determinada ferida, e Chico desesperava-se com aquilo. Até o dia que tem a visão da sua mãe, que lhe recomendava paciência, que estava tomando providências, e que a madrinha não era uma pessoa má, que ela estava doente e que ele a obedecesse. Na verdade, era como se fosse uma espécie de preparação para as garfadas que ele iria receber mais tarde, na fase adulta, no exercício da mediunidade.
Então, veja que é interessante essa percepção e essa sugestão da mãe do Chico, Dona Maria João de Deus, justamente porque quem age assim é uma pessoa com transtorno, é uma pessoa doente, né? E eu me lembrei dessa situação porque fica bem claro ali os traços, de uma certa forma, doentios da madrinha em agir assim com uma criança a quem ela deveria cuidar com carinho, com zelo. Então, em outro aspecto, num ambiente mais tranquilo, né, tanto econômica como moralmente, a pessoa, às vezes envolvida nessa questão, ou o espírito reencarnado nessas circunstâncias, pode desenvolver outros tipos de situações, onde pode lhe despertar, por exemplo, a inveja, né, o ciúme, a amargura, né, porque é o que ele traz dentro de si. E, consequentemente, não conseguindo, apesar do lar acolhedor, né, do carinho que recebe, não consegue superar a sua inferioridade espiritual e acaba se precipitando novamente nesses desvãos da perversidade, cultivando desdém às demais criaturas, desejando privá-las de, de situações dolorosas. Então veja você que sempre na base é o espírito imortal trazendo consigo toda uma bagagem anterior para a sua existência atual, manifestando, portanto, as características que lhe são próprias enquanto ser imortal que é e que traz de outras experiências encarnatórias. É importante também considerar, com base ela nos propõe, que em alguns quadros, não são todos, da esquizofrenia, vamos encontrar pacientes marcados pela perversidade e que é totalmente destituído de sentimento de culpa, de consciência de dever, de amorosidade, mantendo-se, portanto, impassível diante dos mais tenebrosos comportamentos que se permite. Ou seja, a pessoa acaba desenvolvendo aquilo que nós poderíamos chamar de um comportamento psicopata. E com imensa capacidade de dissimular os sentimentos em outras situações, pode manter-se e conduzir-se de maneira afável, tanto quanto gentil, né? Assumindo uma personificação saudável para, assim que tenha a primeira oportunidade, expressar-se na sua realidade cruel, quando maltrata e predispõe a dizimar aquele contra quem volta o seu temperamento doentio. Então, a ausência do amor real, especialmente procedente da sua genitora, acaba produzindo-lhe desvios emocionais em face de o cérebro padecer a escassez progressiva de serotonina, segundo Joana de Ângeles, que lhe alteram a forma saudável e desarmonizando-lhe, consequentemente, as sinapses no cérebro. Com isso, é importante a gente ressaltar, como exemplo de Chico, que nem sempre o espírito, por renascer num lar desajustado, vai ser uma pessoa desajustada. Depende muito do conteúdo que ele já traz consigo. E temos exemplos notáveis na sociedade, né, de crianças que foram maltratadas na infância, de que tiveram pais até mesmo cruéis, no entanto, não se tornaram iguais a eles. Porque tudo isso tem a ver com a bagagem que a alma já traz consigo. Como vai acolher as ocorrências dentro da sua experiência reencarnatória? E eis porque, normalmente,
aquela pessoa que pode ser tida como um criminoso rude e cruel, ele normalmente, nos estudos psicológicos, né, é fruto de uma convivência normalmente infeliz com a mãe desnaturada e não teve condições de amar ou atender o filho nas suas necessidades básicas, aplicando-lhes surras homéricas, agredindo com experiências muito danosas e, consequentemente, desenvolvendo nele a capacidade de odiá-la, que se reflete, consequentemente, com o passar do tempo, na sociedade como um todo. Há quem o enfermo emocional eh, culpa, né, por tudo aquilo que lhe acontece. Dessa forma, toda vez quando agride ou fere, ou mata, ou estupra, né, no seu inconsciente atual, está fazendo tudo isso à sua própria mãe ou ao próprio pai, né, que são detestados e que pretende destruir, destruindo o outro. Alguns levantam a tese de que é a base, normalmente, daqueles indivíduos que traz um comportamento e que podem ser diagnosticados como psicopatas. As punições legais que normalmente lhes são aplicadas, infelizmente, não conseguem, né, muita coisa no que diz respeito à sua modificação emocional. Pode fazer até um efeito reverso, contrário, no sentido de ampliar mais ainda a sua revolta e a pessoa saber camuflar, né, o seu comportamento para conquistar, para conseguir aquilo que pretende. O mais correto, segundo Joana de Ângeles, seria as tentativas de tratamento, né, psiquiátrico e para tornar a pessoa útil no cerceamento à liberdade, por enquanto, pelo menos a si mesmos e mais remotamente à própria sociedade, a qual não se sentem de forma alguma vinculados. Então, veja, você que aqui ela já está propondo, de uma certa forma, uma terapêutica, e é casos notáveis ou bem claros de experiências nesse sentido, a recomendação do tratamento médico psiquiátrico. E em pessoas de comportamento dito normal, né? E sem resistências emocionais nem espirituais, a ingestão, consequentemente, do ódio provocado pelo ressentimento em face de preconceitos e de injustiças que lhes são impostos, faz com que possa vir a desenvolver a crueldade sobrecarregada com o peso da própria culpa e, consequentemente, da autocompaixão, que eles tornam essa situação um fardo ainda mais afligente, ainda mais difícil de ser conduzido, de ser carregado. Então, a gente poderia pensar assim com Joana de Ângeles, que a amargura que domina tais pessoas surgem normalmente de crises de arrependimento e muitas vezes formulam propósitos de renovação, de transformação, que se podem, com o passar do tempo e a persistência, se fixar. E quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. Então, a crueldade é uma chaga terrível que ainda, né, está presente nas emoções e, consequentemente, na nossa sociedade. Eu penso assim que, de uma certa forma, por todos nós sermos e trazermos conosco a presença da agressividade, estamos sujeitos a essa situação. Veja que é por isso que ela, nos estudos anteriores, vai justamente nos mostrar a importância
de nós cuidarmos das nossas emoções. Isto posto porque, como nós vimos no item do ressentimento, quantas vezes a pessoa, por ressentir-se de alguém, pode acabar desenvolvendo emoções perturbadoras, as mais diversas, podendo desembocar, inclusive, num processo de retaliação, de vingança, né, de ódio contra o outro ou contra os outros, a sociedade como um todo. Dessa forma, vamos ver o desenvolvimento desse item no próximo encontro, bem como, né, as consequências da crueldade na vida daqueles que carregam esse fardo e a terapia proposta por ela para tal problemática. Até a próxima segunda-feira.